Boa tarde, tudo bem com vocês? Uma excelente quarta-feira para nós. E hoje o tema da nossa live: os segredos de família adoecem as relações. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou esperando agora o Instagram notificar que nós estamos ao vivo. Essa questão dos segredos, ela, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa que não nos pertence, a gente não pode saber, mas tem muita coisa que a gente pode sim acessar, que é importante ser visto, é importante a gente dar um lugar, porque vocês hoje vão saber aqui o quanto essas questões de segredo, porque quando a gente, pensem aí, sobre a questão de segredo, quando a gente para e pensa, por que que não é dito um segredo? Porque tem algo aí que é vergonhoso, ou é uma situação que alguma pessoa não pode saber, é um segredo, tem que ficar ali meio que, camuflado. Então, se vir à luz, o que que acontece? E tem muitos segredos, quando eu falo sobre como eu posso dizer, a situação assim, quando tem muitos segredos que estão sustentando famílias. Ah, a Gi tá aqui, tudo bem, Gi? Você vê, olha só, graças a você, que esse cabelo tá assim, pode vir à luz. E olha só, e falando de segredo, o meu cabelo era um segredo. Olha aí que interessante. Eu não contava pra ninguém. Olha só, que legal, Gi, você entrou na live. Eu lembrei de uma coisa, deixa eu tomar uma água aqui. Uma amiga de um trabalho que eu foi bem o início da minha carreira profissional no laboratório. Eu dei parabéns para ela, que foi o aniversário dela hoje, e ela falou assim: Nossa, eu tô achando tão legal essa questão de você expor, a transição capilar, porque eu não sabia que o seu cabelo era liso. Aí eu falei assim, Vivi, eu tinha uma técnica que eu fazia ele ficar liso antes mesmo de ter progressiva e antes mesmo de ter esses alisamentos térmicos que a gente tem hoje. E ela, nossa, que legal, tô amando. E aí a gente tá falando de segredo, o meu cabelo era um segredo, né? Nem todo mundo sabia. A Fabi tá aqui, que bom. Nem todo mundo sabia dessa questão do cabelo enrolado, porque era uma coisa que eu não aceitava. E aí, o nome da live, os segredos. E os segredos, eles trazem aí muita coisa, porque se eu tenho um segredo, logo eu tenho uma vergonha atrás. Então, eu tinha vergonha de ter o cabelo que, hoje eu tô amando ter aqui, graças a Gi, que tá nesse processo junto comigo, e dessa transição de receber e aceitar esse cabelo do jeito que é. Mas que tinha uma vergonha, Então, assim, os segredos, tem muitos segredos, como eu falei no início, que eles estão sustentando famílias e aí a gente não pode mexer. E até quando tem constelação, onde existe, a gente recebe a informação que existe um segredo, o que que acontece? Tem segredos que eles não podem ser revelados por conta disso, eles estão sustentando ali uma geração, uma família inteira. Então, os pequenos, aqueles que nasceram depois, eles não podem acessar essa informação. Só que tem muito segredo que vincula, Então, teve uma moça que me perguntou sobre filhos com esquizofrenia, crianças psicóticas. Tem aí um estudo que 2 gerações passadas houveram muitos segredos. Então, quando tem muito segredo na família, tem a possibilidade das crianças nascerem com problemas. E tem até essa situação de, assim, acho que eu não posso nem falar sobre isso aqui, porque vai gerar algo muito, assim, muito impactante. E como não tem estudo, então a gente não fala, Então a gente deixa para grupos de estudos. Mas assim, voltando a falar sobre essa questão, tem segredos que sim, a gente precisa acessar, a gente precisa olhar para isso, porque através, aí você vai me perguntar, nossa, mas se é segredo, como que eu vou descobrir? Através da sua vida, através da sua história de vida hoje, das situações que você está vivendo, pode aí ter sim uma relação com algum segredo do seu sistema. Então vamos dizer assim, quais situações podem acontecer? E aí eu pergunto aqui para vocês que estão aqui comigo. Vocês sentem que tem aí um segredo no sistema de vocês, porque há muita repetição de padrão em relação à prosperidade, em relação a relacionamentos, porque quando a gente fala dessas questões que não foram ditas, não foram faladas, eu vou trazendo aqui para vocês. Situações de abortos, irmãos que não nasceram, crianças que não foram vistas, que foram excluídas lá no passado, quando tinham pessoas que nasciam com problemas mentais,
essas pessoas eram esquecidas, né? As famílias elas tinham vergonhas de mostrar que tinham filhos com problemas. Então essas crianças ficavam, né, presas assim dentro do quarto ou eram internadas. Essas situações, pessoas, né, familiares esquecidos em manicômios. Hoje não tem muito isso, né? Reduziram muito esses hospitais onde mantinham as pessoas presas, né? Hoje não pode. Hoje tem uma lei, né, antimanicomial que falam que isso não pode existir. Mas mesmo assim ainda tem. Então, aquelas pessoas que estavam presas há 30 anos atrás, eu conheço que tem pessoas que ainda, né? Mas assim, o local hoje é diferente, né? Não é como era lá 30, 50 anos atrás. Mas isso quando acontece, então, quando tem uma pessoa com um problema mental grave, onde ela não consegue conviver, né, na sociedade, onde a pessoa ela é considerada incapaz, e se ela é excluída do sistema, tem aí a chance de outras pessoas que nasceram depois desse tio, desse familiar, desenvolvam problemas emocionais. Então é por isso que eu falo, às vezes vocês não vão ter acesso a esse real segredo, essa verdadeira história daquilo que aconteceu. Mas quando a gente faz uma constelação, o que acontece? Se aparece a informação de um segredo, às vezes vai vir uma tia conversar com você, ou vocês começam aí a acessar, né? Quando a gente começa a conhecer sobre constelação, quando a visão sistêmica entra na nossa vida, sempre vem uma tia pegar a gente para conversar, para falar como que foi o passado. Olha, você sabe essa história? Olha, você sabe o que aconteceu com fulano, né? Então acontece de chegar, né? Você começa a acessar. É como se assim, eu abri essa portinha sistêmica da minha vida e aí eu dou um lugar agora para as informações chegarem. E não é assim, né, Fabi? Você que colocou aqui, na minha tem um aborto antes de mim, então tem uma influência muito grande. Se teve um aborto antes de você. E isso não é falado, porque o que acontece com os abortos? Também é algo que é muito natural eles serem esquecidos. Os abortos, o que acontece no sistema? Acontece sim do aborto ser provocado, e esses são os que são mais excluídos, ninguém fala dessas crianças, né, que não nasceram, elas não têm nome, elas não têm um enterro, não é feito todo aquele ritual, né, do enterro, das pessoas virem se despedirem, não tem nome, não tem uma certidão. Então, isso é o que mais vincula os abortos, os irmãos que não nasceram, a se vincularem com quem vem depois, né? Então, Fabi, você observa se você tem aí uma necessidade de ser muito perfeita, tem a necessidade de comprar, né? E assim, sempre comprar duas peças iguais, sempre ir numa loja, gostou de uma peça, né, X, e aí você traz duas, você traz de cores diferentes. Tem aí produtos de beleza, produtos na sua casa, né, que seja desde de alimentos até de higiene, e aí você tem aquela vontade de comprar antes que acabe. Então esses são sintomas que eu percebo de pessoas que têm um aborto, né, no sistema familiar e que nasceram bem depois, porque fica vinculado. É como se você tem uma expectativa de ter que viver por dois. E então, assim, se você não tem a consciência, se você ainda não fez a inclusão desse aborto, porque nem sempre o pai e a mãe vai fazer, mas você pode dar um lugar, olhar e falar assim, eu vejo você, eu reconheço. Porque às vezes as pessoas também se sentem culpadas e não se sentem merecedoras. A Fabi falou, sim, eu sou assim, tá vendo, Fabi? É isso mesmo. Eu soube porque investiguei, mas é um segredo fruto de um amor não vivido. Nossa, Fabi, até me arrepia aqui. Estou buscando caminhos para melhorar. Então, você vê, é um segredo. E quando é um segredo, fica até maior, porque o aborto já tem um peso no sistema, porque não nasceu, não teve um lugar. E aí fora que foi de um amor não vivido. Então, é importante, Fabi, fazer a inclusão, né, desse... Mas assim, fica até o final da live que nós vamos fazer um movimento, né, e aí o que for para aparecer é importante, porque quando você fala que foi o filho de um amor não vivido, então são dois segredos. Então, foi o amor que não foi vivido, que provavelmente foi de fruto de uma traição, né, ou às vezes alguém que veio antes, e quando os nossos pais tiveram amores que não foram vividos, a gente tem a tendência de olhar para essas pessoas. Teve um grupo onde teve uma constelação, onde eu facilitei, onde tinha o casal,
e tinha a filha. E a filha, ela não se dava bem com a mãe. E aí nós vamos fazendo o movimento da constelação e aquela filha, ela olhava para um amor que não foi vivido. Então ela olhava para uma mulher que estava no sistema familiar, que também foi esquecida. Sabe, como você está falando aí, Fabi, não sei se a história foi essa. Então ela foi deixada, então ela foi abandonada e aí veio essa atual mulher. E a filha tinha uma rivalidade com a mãe. E nessa rivalidade, qual era o motivo, né? Qual era o sintoma que estava acontecendo entre essa rivalidade da filha com a mãe? Porque ela estava olhando, essa filha, ela olhava como se incluísse a mulher que foi deixada. Como se ela falasse, não, você faz parte. Eu preciso agradecer você, porque se você não tivesse, né, ido embora, se você não tivesse sido abandonada, eu não tinha nascido. Olha o impacto, como é esse movimento. Ela tinha essa gratidão por essa mulher não ter sido, né? Porque se esse homem tivesse ficado com essa mulher, o que teria acontecido? Ela não teria nascido, porque aí o pai e a mãe não teriam se encontrado, se vinculado e não teria tido filho. Então, olha só o impacto disso. Então, às vezes, nas traições ou quando as mulheres ou homens são deixados para darem lugar a outros relacionamentos, a novos relacionamentos, às vezes as filhas precisam agradecer. Até lembrei também de uma moça já adulta, onde ela tinha que agradecer, né, a uma situação também de uma traição, onde o pai traía a mãe, então ela agradeceu também essa mulher porque ela também foi embora, porque se o pai tivesse ficado com ela não teria nascido, né? Então olha só como é impactante essas situações. A Lili também coloca aqui, o primeiro filho do meu pai nasceu com um problema e morreu em 3 dias. Olha só, quando você fala o primeiro filho do seu pai, é o seu irmão. Então, você pode até, né, nessa narrativa, já é um momento para que você possa incluir esse irmão. Então, eu tive um irmão que só viveu por 3 dias, né? Então, né, é importante. E a Fabi falou, eu soube porque... que eu já li, porque ela investigou. A Lili colocou, meus pais planejaram esse irmão e foi bem triste a perca dele, bem sentido pelos meus pais, que na época só tinham a minha irmã mais velha. Então já tinha a irmã mais velha, aí teve esse irmão. E aí quem veio depois? Quem nasceu depois desse filho também tem meio que carrega um peso, né? Porque fica naquela expectativa, porque quando a mãe perde um filho e aí nasce outro, nossa, nasceu. Então esse é bem recebido, às vezes é muito mais cuidado, tem aí um reflexo muito grande. A Fabi colocou, antes do meu pai, teve um namoro proibido, meu avô não aceitava o relacionamento. Olha, então ele foi deixado para trás. Minha mãe casou com o meu pai e veio embora para São Paulo. Olha só, Fabi, que importante essa história, que legal. Tá fazendo sentido, vocês estão colocando os foguinhos, que bom, Mi, que legal. Bem-vindo vocês que estão chegando. Então, e tem um impacto muito grande. E como eu falei, nem sempre a gente fica sabendo dessa história. Olha só a história que chegou para Fabi, mas se chegou para você, Fabi, eu acredito que isso tem aí uma importância para você. Eu acredito que você dá um lugar para essa história, você olha com respeito, como eu falei. Os segredos, eles impactam muito, né? Eles têm aí um impacto grande porque a gente começa a incluir. Então, se é um aborto, a gente inclui com a nossa vida e a gente sai fora do nosso lugar, porque parece que a gente tem que viver por dois, igual a Fabi. Eu tenho essa sensação de que eu compro tudo em dobro. Eu fico muito, né, no lugar de ter que ser muito perfeita, viver por dois. Então, eu tenho que tomar essa consciência de que agora eu dou um lugar para o meu irmão, ele teve aqui, né, mas que agora eu sigo cuidando de mim, porque senão fica muito pesado e aí a gente fica com relacionamentos em duplicidade, tudo começa a ficar em dobro, né? A Lili coloca, depois deste irmão que faleceu, veio meu irmão, que é pai das minhas sobrinhas, e por último eu, mas ele não... mas ele não tivesse falecido, eles não teriam me planejado. Olha só, Lili, olha a importância que você também é importante também olhar para esse irmão, porque você provavelmente não iria ter nascido, e aí ele, né, querendo ou não, ele fez parte, né, para que você hoje tenha essa possibilidade, essa oportunidade de estar na vida. Olha só que importante.
E aí também, Lilith, colocando aqui, como você fala, né? O irmão, que é o pai das suas sobrinhas, veio depois, né? E aí você vê o peso que é também, né? Para esse irmão que nasceu depois. Fabi, muito importante, até por situações que já vivi, hoje consigo entender, tudo estou no caminho da consciência, sim, porque senão a gente acaba repetindo a história, porque os segredos, eles nos fazem com que a gente fique vinculado por uma lealdade sistêmica. Então, como você, mãe, não teve a possibilidade de ficar com esse homem, né? Mas aí tinha, você vê tudo a história, né? Como tudo está conectado. Se ela não tivesse deixado esse homem, vocês não teriam nascido. A sua mãe teria outro filho, e às vezes não seria você, porque ela não teria ficado com o seu pai, né? Então tudo é importante, até como lembrando dessa mulher que eu atendi, onde ela reverenciou esse amor, né, do pai e agradeceu. Muito obrigado, porque você foi abandonada através da sua dor, do seu abandono, eu nasci. Olha que importante, é doloroso para a pessoa que foi abandonada, mas ao mesmo tempo, muito obrigado, porque foi através do seu abandono que eu tive a oportunidade de nascer. E aí, né, pegando o gancho dessas situações de traições, o quanto as pessoas que estão num sistema, em triângulos amorosos, o que acontece? A pessoa, vamos dizer, o amante, né, o terceiro ali na relação, vocês sabiam que eles sustentam a relação? E o quanto no processo, né, na dinâmica da constelação, a mulher, por exemplo, no caso, se o homem tem um relacionamento extraconjugal e a mulher percebe, né, ali na constelação, ela agradece a amante. Ela agradece como se as palavras são: muito obrigada por você sustentar a minha relação. Porque tem muitos relacionamentos hoje, relacionamentos afetivos, que eles já são falidos, mas eles ainda acontecem, eles são sustentados por uma terceira pessoa, que é a amante no caso. E essa mulher, ela dá vamos dizer assim, a força para aquele relacionamento se manter, mesmo que de aparência. Então, olha como é pesado, né? Então, a mulher, ela abre mão de viver um relacionamento saudável e ela sustenta a relação. E a maioria das histórias, né, das amantes no caso, e a gente olha para tudo isso com muito respeito, elas também têm um histórico de repetição. Porque a avó também foi amante, e a tia, e aí você percebe aquela sucessão de relacionamentos, né, aquela triangulação nos relacionamentos, porque muito provavelmente também, né, não tiveram ali mulheres que foram, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que não se respeitaram, mas era assim que o amor era assim que o amor podia fluir na família, que também tem aí situações aonde tem aí os segredos, né? E aí fica sempre replicando, né? Esses padrões. Aqui a Fabi me coloca. Mas também a amante traz uma mensagem da esposa fora da postura. Sim, isso mesmo, Michele. Olha só, a Michele colocou, estamos sempre no lugar certo, sempre. É sempre no lugar certo. Aqui é quando a Michele fala, né? O que acontece? Quando tem aí a amante no sistema, que ela tá ali sustentando a relação, sim, ela traz essa mensagem, ela dá essa oportunidade para a mulher, né? Ela fala assim: eu só estou aqui porque você está fora do seu lugar. Porque se a mulher, né, estivesse no lugar dela, como mulher, na função mulher, e não como filha, e não como uma outra pessoa ali representando para aquele marido, a amante não estaria lá, né? Então a Michelle colocou: cada relação é envolvida por acordos, encontros e desencontros. Sim, é isso mesmo, porque o que acontece? Às vezes ali, aquele casal tem uns acordos inconscientes, por isso que às vezes nós, filhos, temos que nos distanciar. E aí já lembrei de um outro caso, onde eu atendi uma filha, também já adulta, onde os pais tinham históricos de traição, ambos, um de cada lado ali,
né? Então o pai tinha um relacionamento fora, a mãe também tinha, e ali eles tinham aquele acordo, tudo bem, eu faço vista grossa para você, você também faz vista grossa para mim. Só que a filha, ela queria resolver aquela situação, ela olhava e falava assim, eu não aceito isso, vocês não podem. Então olha só o perigo, aonde a filha pequena olha para aqueles pais com aquela arrogância, né? Vocês não podem viver dessa forma. O que acontece com essa filha? O que acontece no relacionamento dessa filha? Vamos ver se vocês estão alinhados com a visão sistêmica. A filha foi querer resolver o problema dos pais que estavam nesse acordo inconsciente de que você vive a sua vida, eu vivo a minha, e juntos a gente se encontra aqui para ser pai e mãe, porque nós não somos mais homem e mulher. A filha foi se intrometer. O que aconteceu no casamento da filha? Vamos ver. Eu estou esperando a resposta de vocês. Vou até tomar água. Aqui, deixa eu ver o que a Mel colocou. Deus me livre de um amor assim. Deu um lugar. A Michelle, não é só uma questão de amor, é uma arte de aprender a se amar primeiro para depois se relacionar. Sim, é uma questão de que a gente só ama aquilo que a gente conhece, então vamos aprender, né, a se amar. Então, quero perguntar aí para vocês, o que vocês acham que aconteceu com o casamento dessa filha que estava julgando que os pais estavam, né, em relacionamentos, né, onde tinha traição. Vamos ver. Ninguém quer arriscar o que aconteceu com o casamento da filha? Entrou num relacionamento abusivo, a Belazaria falou. Já vamos dizer que pode ser que sim, mas eu vou responder aqui para vocês. A Lili colocou, um amor vazio, mas era amor de amizade, não de homem e mulher. Ela também será traída. Michelle acertou. Ela foi traída. Isso mesmo. O marido teve uma amante, a Gi colocou. O marido teve uma amante, certo. Certa resposta, meninas. Ela julgou que os pais tinham ali, naquele movimento deles, o segredo ali, né, acontecendo, mas para eles estava tudo bem. Era assim que eles queriam viver. E aí ela foi se intrometer, vamos dizer que era um segredo que não era da conta dela. Ela foi querer resolver a situação. Como vocês casados vão ficar fazendo esse movimento aí? Vocês têm que se respeitarem, que coisa feia. Uma sai com... E aí ela descobriu, pegou mensagens no celular do marido, que o marido tinha uma amante. Ela foi traída também, porque ela estava fora do lugar. Aí assim, são as multas. A gente vai se intrometer em situações que não nos pertencem. Sabe aquela... né, a salvadora, a heroína, ela vai se meter em histórias que não é dela, vai querer resolver problema que não é dela, que estava ali, os pais têm os acordos inconscientes e tá tudo bem. A gente tem que olhar e aprender a respeitar o que eles, né, querem viver, da maneira como eles querem viver. E aí ela foi traída também. E o que aconteceu? Qual era o julgamento maior que ela tinha com os pais? Que eles não estavam, né? Já que vocês querem viver assim, se separem. E ela quer separar? Ela foi, né, nesse ímpeto de querer resolver, vocês não podem viver assim, então separem. E aí ela foi, né? E aí imagina vocês, se ela separou ou não. Vocês acertaram, a Michelle também. A filha se vincula, né? Vai julgar e vai repetir a história. O casamento dela desandou porque estava focado no casamento dos pais, sim. Já estava, é isso mesmo, a Lili, né? A Fabi também foi traída, a Mel, por honra, fez a mesma coisa que os pais. E a Mimi coloca, e o não julgar para não atrair também o que não deseja. Também se os pais, né, querem viver uma dinâmica diferente. Pois é. Então, na verdade, assim, por lealdade, ela se vincula com as histórias, ela se vincula com aquela situação e aquela situação começa a se replicar. Porque, assim, é a vida mostrando para ela. Você quer julgar o relacionamento dos seus pais, então viva a história deles. Então, você calça os sapatos dos seus pais, que aí sim você vai poder ter aí, vai poder comparar. Porque quando a gente compara uma história ou a gente julga aquilo que a gente não vive, é totalmente diferente, você tá de fora, né? Então eu tô olhando aqui de fora, tô vendo o circo pegar fogo, eu julgo à vontade. Agora, quando eu estou na situação, então a vida sempre muito criativa, colocou ela nessa situação.
E aí mostrou, tá vendo? É fácil você com agora as suas filhas pequenas, você se separar? Pois é, Fabi, não se separou. A Lili, mesmo sendo filha, ela tinha que viver a vida dela, sim, até porque nós filhos, quando a gente chegou, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. É simples, mas é importante e é essencial. Quando nós, filhos, chegamos na vida dos nossos pais, eles já eram adultos e eles já sabiam se cuidar. E aí, porque a gente acha que fez um curso, uma faculdade ou que viveu um pouquinho a mais, a gente olha para a história dos nossos pais com uma arrogância e vai apontar o dedo. E aí, quando a gente começa a apontar o dedo, o julgamento, o que vai acontecer? Vai repetir a história. E aí fica um ciclo de repetição. A Erika colocou, partimos do princípio que não existe certo e errado, daí paramos de julgar. Sim. Quando, né, se tem aí uma situação onde tem, é isso mesmo, Érica, essa dualidade, né, não tem o certo e errado, tem o seu certo e errado, tem o meu certo e errado, tem o certo e errado do meu sistema. Então, assim, a gente olha e fala, aquilo que tá dando certo, aquilo que eles escolheram é deles, eu vou me desvincular. Então, o movimento da constelação sistêmica não é mágico, mas ele faz com que, ele mostra pra gente se desvincular dessas lealdades. A gente está sempre identificado com essas histórias, com esses segredos. Então, como eu falei, tem segredos que a gente não tem que mexer, tem segredos que estão ali sustentando toda uma família e a gente aprende a respeitar. Só que tem segredos que nos diz respeito, como os abortos, situações conflituosas, as pessoas que são internadas e esquecidas, assassinatos, essas situações, sabe, prisões, tudo isso começa a vincular as pessoas e aí elas vão começando a ficar leais a toda aquela história, toda aquela vergonha, tudo aquilo que não foi dito e aquilo vai se misturando de uma forma sistemicamente e aí você acredita que aquilo é a sua vida, que é o seu destino e que aí você tem que aceitar, né? A Michelle coloca a vida não cabe a julgar, e sim o que não faz sentido de você repetir. E assim, quanto mais consciência que a gente tem e ação em movimento é onde aí a gente consegue, né, fazer diferente. Como eu falei para vocês, se a visão sistêmica chegou na sua vida, não é por acaso. Às vezes né, esse conhecimento é a chave para que você possa virar e viver a sua vida de uma maneira diferente, se desvincular dessas lealdades. A Mel coloca. Por isso, sempre olhar para tudo como uma grande oportunidade para olhar para si. Em cada situação existe uma grande... Sim, é uma oportunidade. Um problema, uma doença, vai ser sempre um caminho para você ampliar. É uma oportunidade. Todo conflito, né, é o início de uma grande solução. Mas a gente precisa olhar para tudo isso. E a gente precisa dar um lugar para tudo isso no coração, né? Só que a gente tem a tendência o quê? De excluir, de marginalizar tudo aquilo que é diferente, aquilo... Sabe? Tudo isso a gente marginaliza, sendo que o movimento é a aceitação. Lembrando que a aceitação, que não é aquela aceitação de passividade, eu nasci assim, vou viver... Não, é uma aceitação com consciência. Eu aceito aquilo que eu posso, né, fazer por mim, eu aceito aquilo que o outro está fazendo porque é a vida dele, eu não dou conta de trazer, né, aquilo para minha vida, porque senão vai ser pesado. E aí é onde as coisas... A Mimi coloca, convite para contar uma nova... Sim, é o grande início. Tem muitas, né? Muitas terapias onde a gente, a partir da forma como você fala, você já está trazendo uma nova forma de narrar aquela história. A mudança da narrativa já muda muito, porque aí você já entra na postura, você já se comporta diferente. Até porque quando a gente, né, tem consciência, né, desse não julgar, quando a gente escuta, aonde que você percebe que aquilo já está atuando em você? Quando você escuta histórias das suas amigas, ou você está na fila, numa fila aí qualquer, e aí você escuta a pessoa julgar, aquilo parece que já causa um ruído no ouvido, nossa, parece que já incomoda, e aí aquilo também traz um convite, olha só, se incomoda, isso é porque você também, né, já esteve nesse lugar, ou você está nesse trânsito de sair desse lugar de julgamento, mas é um exercício diário não julgamento. Todas as vezes que a gente julga, a gente se vincula e a gente vai repetir a história. É um processo que sempre vai acontecer. Então eu julgo e aí eu vou me colocar naquele lugar, porque
é algo que assim, eu vou me sintonizar. Então, quando eu julgo, eu vou me sintonizando com aquela situação onde eu julguei e eu vou trazendo aquilo e eu vou repetindo a história. Então, prestem bastante atenção nisso também. Quando eu julgo uma determinada situação, uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou trazer, eu vou me sintonizando com aquele julgamento e eu vou reproduzindo isso na minha vida. Né? Então, é algo que você está dando essa permissão, dessa sintonia. Você está colocando ali, né? O seu seletor sintonizou no julgamento e é muito provável que isso vá acontecendo. E eu escuto muitas histórias. Eu atendo muitas mulheres, a maioria sempre mulheres. Tem os homens também que eu atendo, mas a parcela é muito de mulheres. E as mulheres são as que mais guardam segredos, sabia? Sim, tem, os homens também guardam segredos, mas um sistema de mulheres, ela guarda, né? Elas vão guardando os segredos porque aquilo mantém a família. Mantém a família, às vezes, unida, mantém situações aonde, não vai doer, não vai machucar. Mas quando a gente percebe, aquele grande emaranhamento está formado. Olá, Ju. Gente, eu estava julgando minha mãe agorinha. Pois é. Então, não foi por acaso que você entrou aqui. Porque aí tem essas situações. Olha, eu acho que julgar a mãe tem um peso maior. Porque a maneira como você julga essa mãe, a maneira como você trata essa mãe, isso vai impactar nas suas relações, nas relações de trabalho, relações de amizade. Porque, como eu falei, quando a gente chegou na vida da nossa mãe, ela já era adulta, ela já sabia se cuidar. E aí a gente acha, né, que sabe mais do que as nossas mães, né? Fabi, sempre que me pego a julgar, eu paro e silencio, pois a consciência bate forte. Tem que parar, dar um passo para trás, né? Opa, deixa eu sair dessa sintonia e vou olhar, né, com respeito. Mas a verdade não aceita ficar tanto tempo escondida. Sim, tem muita coisa, né? A verdade não quer ficar escondida e ela vem sempre à tona. Então imagina a verdade, quando a gente segura muito, né, a verdade, ela sempre sai. São os atos falhos, naquelas brincadeiras que você fala a verdade. Então imagina você numa piscina, né, e aí você tá com a bola e você pega essa bola, a boia, você afoga ela. Chega uma hora que você cansa e a bola, pum. Então, assim, as verdades, elas vêm nas brincadeiras, elas vêm em comportamentos e elas precisam, né? Muitas delas precisam vir à tona. Porque só quando a gente olha para a verdade, né, que a gente se torna, às vezes, a pessoa real. E a realidade, ela nos dá força, né? Quando eu olho para a realidade, eu aceito como ela é. Aí é onde as coisas vêm, né, de uma forma, parece que assim, a verdade dói, mas às vezes ela precisa, né? Como eu falei, às vezes a gente tem que passar pela dor, né? Julgar a mãe é julgar a si, ela é o primeiro outro que você conhece. Sim, né? É o primeiro exemplo, né? A ato falho, eu gosto muito desse termo, sim. E ele vem sempre. Sempre ele vem. Aí você, nossa, né? Nossa, eu julguei muito minha mãe pela vida. Porém, a partir do momento que parei, reinou uma harmonia tão boa, tudo ficou leve. Que bom, Fabi. Aí o amor começou a fluir, né? O julgamento foi embora. Sim, tá sempre tudo bem, tudo conta, é importante. Então, olhem para essas questões, para todas essas histórias, tudo aquilo que os pais de vocês viveram, os avós, sabe aquelas coisas onde a gente escuta dos nossos, né, dos nossos pais ou dos tios, mas esse avô era um pilantra, picareta, traiu muito minha avó. A gente não sabia qual era o acordo que aquela avó tinha com aquele vô. Porque uma das questões que a gente está falando de segredo, eu vou falar para vocês que traições elas não devem ser trazidas assim no relacionamento. Por exemplo, se você está num relacionamento hoje e há uma traição, você está numa relação triangular, você trouxe aí uma outra pessoa para a relação. E qual que é a sensação, né? O que a gente aprende? Não tem que contar, eu tenho que fazer esse movimento porque eu tô aqui me sentindo mal, eu preciso me aliviar. Olha só, não é assim? Eu tô me sentindo culpada, isso tá um fardo e aí eu preciso contar. Quando a pessoa conta sobre a traição, uma que ela, né, tá fazendo um movimento de transferir a culpa pro outro, porque às vezes o outro tá até ali bem, né? Ele não tá entendendo o consciente. Mas as traições, elas são acordos também de uma maneira inconsciente, onde eu não estou no meu papel,
Só que assim, não venha trazer esse problema para mim. Eu sei que eu não tô no meu papel. Imagina a mulher traindo o homem muito no lugar de pai, fazendo tudo. E aí aquela mulher não olha para aquele homem, né, mas como homem e às vezes como pai, e aí ele vai buscar uma relação fora. Só que aí ela tá ali se sufocando, tá enlouquecendo porque tá traindo aquele homem e ela vai lá e conta. E aí ela se sente aliviada. Ela só jogou a bomba no colo do marido. E aí o que acontece, né? Ela, né, ao mesmo tempo, ela não dá oportunidade aquela situação, aquela traição. Se aquela traição não existe mais, foi uma vez e pronto, acabou. Ela não dá oportunidade, às vezes, do relacionamento ser compensado. Porque o que acontece? A gente não tem que perdoar a traição. Por isso que a gente não tem que contar a traição. Mas a gente vai buscar compensar ela. E eu vou explicar para vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Meu ex-marido julga muitos pais e parentes. Isso pode refletir nos nossos filhos? Pois então, o julgamento ele vincula a pessoa em si, né? Então, é algo que se pode acontecer aí com seus filhos, aquele julgamento, né, vai impactar no comportamento desse pai e provavelmente pode chegar, dependendo como o pai se comporta, pode afetar o filho. Mas assim, fica uma coisa muito terceirizada, mas afeta mais esse seu primeiro relacionamento, né, esse ex-marido, do que o seu filho no caso. A Moni coloca, a verdade, hoje consigo olhar por esse prisma, mas foi um caminho, é sempre um caminho. Então, como eu falo, como eu tô aqui contando para vocês, sobre essa história da traição, não existe perdão numa traição, mas sim compensação. Eu vou dizer que é como se fosse uma vingança boa. O outro, se ele descobre a situação, eu até brinco aqui, quando a traição cai no colo, é diferente, né? Você não estava procurando aquilo, né? Tem a ver também com você, na postura que você estava, mas tem algo aí para você, né? Entrar na postura, entrar no seu lugar. Então é um convite para você, como a Mel colocou. É algo para você, né? É uma oportunidade para você, né, se trazer aí para essa relação. Deixa eu me mostrar, porque até então eu não estava como uma mulher na relação, eu estava desempenhando um outro papel. Então, quando essas traições elas caem no colo, você tá ali no celular e aquilo pula, né, aquela mensagem vem, aí é diferente, né? Então você vai buscar compensar. Tem pessoas, né, que vão fazer movimentos, né, como se fossem vinganças. Só que não é uma vingança para acabar com a relação. Às vezes a pessoa vai querer trair também, né? Vou pagar na mesma moeda. Às vezes a relação ela começa a se enfraquecer. Ou a mulher ela vai gastar o dinheiro do marido, ela vai fazer uma viagem, alguma coisa ela precisa fazer para compensar essa traição. Então, no caso dessa moça que ela está sendo traída, em algum momento ela vai sentir o que ela precisa fazer para compensar, para ficar nesse relacionamento. Porque senão o que vai acontecer? Não existe uma relação entre santos e culpados. Imagina, uma santa que faz tudo muito certo no relacionamento e o marido fica aqui, ó. Eles não conseguem se conectar, se encontrar. Agora, se ela faz algo, né, para que ele sinta esse movimento, aí ficam assim, dois culpados podem olhar para essa situação. Então, ela reconhece que ela não estava no lugar dela, que ela também teve aí uma situação para ter esse reflexo, porque a gente sempre vai julgar o traidor, né? Só que também a outra pessoa, em algum momento, ela colaborou para que essa traição chegasse na vida dela. Todo problema chega com solução e com uma grande mensagem. Sim, se a gente consegue olhar para aquela mensagem, opa, então algo tá acontecendo. Então, essa questão aí, quando a pessoa ela sente aquela necessidade, né? Eu tenho que falar porque eu tô me sentindo culpada, a pessoa só quer, olha só, o egoísmo, né? Ela quer dividir aquele peso, porque aquilo é muito pesado para ela, e aí assim, olha também como eu sou boa, eu tô contando, eu traí, mas olha aqui, agora eu tô contando pro fulano que, olha só o que eu fiz. Então ela divide, né, aquela situação, aquele peso, aquele problema, né? Então é algo que, vamos dizer que isso precisa se manter em segredo, né? Então deixa que isso aconteça em algum momento, ou a outra pessoa ela vai sentir, ela vai compensar de alguma forma, né? A Michelle coloca, todo problema sim, chega com uma grande mensagem. A Lili, quando existe a traição é porque houve uma brecha por ambas as partes. Eu acredito que são 3 culpados. Isso, não tem inocente. Ninguém aí é inocente, né? Sintonizaram as antenas
e se atraíram porque tem aí situações, mensagens para serem lidas e resolvidas. Quando a pessoa tem consciência, senão é uma traição atrás da outra, né? A pessoa se vê como a inocente ou a vítima da história, e aí ela só vai se desconectando do parceiro. Ah, porque ele mesmo, ele é o vilão da história, ele que me trai sempre. Ah, já me traiu 20 vezes, 20 vezes. E aí fica na relação, e aí não consegue. Se não tem aí um equilíbrio, eles não se encontram mais como casal e aí ficam só se machucando. A relação sempre vai pro fracasso. Então, em relação a traições, né, quando a gente fala em relação a contar ou não um segredo, às vezes não pode, né? Não pode acontecer, porque é jogar mesmo a bomba no colo do outro. Os disponíveis se atraem, assim como outros nichos. Sim, as pessoas estão sempre se sintonizando, se encontrando. A Mônica colocou exatamente isso, né, Pri? Recordamos, repetimos para assim elaborarmos. Sim. A Mel, não existe culpado nem inocente, só responsabilidade de estar no seu lugar, realmente. Nossa, porque deu 20 brechas. Sim. Não tem. Aí você vai olhar para aquela história, né? A pessoa ela quer sempre estar no banco da vítima, contando aquilo que o outro fez. Então, olha só como eu sou bonzinho, mas eu estou nessa situação. E às vezes, essa pessoa que teve aí, né, as 20 brechas, ela nem sempre é a vítima da história. Nem sempre. Porque os outros, porque os processos se repetem, se não olharmos e ver isso, quer dizer sobre assim, né? Não tô olhando para isso, a situação veio 20, 19, 20 vezes, o que eu não estou olhando. Oi, Sil, cheguei agora, que bom. Antes tarde do que nunca, é isso mesmo. E então são 20 oportunidades de fazer diferente, 20 vezes que eu não voltei para o meu lugar, aonde que eu estava que eu não vi essas 20 vezes, né? E aí eu quero ser a vítima da relação, porque eu prefiro estar nesse lugar, porque aí eu nunca me responsabilizo, ou eu não separo, ou eu não tomo uma decisão, eu não volto para o meu lugar, eu não falo chega, para, não, eu não aceito mais isso. E aí é onde a gente fala, né? Ah, será que ela está num relacionamento abusivo? Então, é algo também delicado para se abordar, mas ela está ali sintonizada com aquele abusador, né? Então, se tem relacionamentos abusivos, a pessoa ela se coloca nesse lugar, né? Muitas precisam de ajuda porque não reconhecem, né? Tem uma série que fala bastante, né, de relacionamentos abusivos, né? Eu assisti agora a segunda temporada, que é Bom Dia, Verônica. É uma série bem pesada, mas ela fala, né, sobre o quanto a pessoa ela vai, né, se permitindo a estar naquele lugar, mas ao mesmo tempo não tem força, não tem informação. Então é bem delicado, né? Olhando para tudo sem julgamento e com muito respeito. Estava atraindo também como o trabalho ou como uma dinâmica. Sim, a Mel colocou aqui. Meu namoro acabou faz um mês, porque me doei muito, acabei virando mãe, tenho essa consciência, ele quer voltar, mas eu não quero mais. Muito bem. Então, é um relacionamento onde mãe e filho, né, vai chegar uma hora que ele vai fracassar, né? Ele não consegue, ele não se sustenta, né? Vai ter que vir uma outra pessoa, né, para poder fazer esse papel. A Lili colocou aquela história de que se ele traiu a ex com outra e não ficou com com nenhuma e agora tá com você, é porque vai te trair também. Bem, eu não acredito nisso. Vai depender da postura de cada um, né? Não tem como a gente acreditar que foi assim na história e vai repetir. Às vezes ele tá com uma postura diferente, você tem uma postura diferente, né? A Michelle colocou traindo. Estava traindo também com o trabalho ou com uma dinâmica? É isso, Michelle? Você está afirmando ou está fazendo uma pergunta? Sim, Lili, vai depender muito, né? Essas repetições. Se a pessoa tem um histórico de traição, e aí você vai, sempre quando alguém chega e conta pra mim, ou que tá traindo ou que foi traída, na família dela tem histórico de traição. Os semelhantes, eles se sintonizam, né? Então, uma história com outra história sempre tem uma semelhança. Então, se tem aí traição, provavelmente teve uma traição no seu sistema ou teve uma traição lá no sistema
no sistema dele. Não acontece muito, mas eu vou convidar agora vocês para que a gente possa fazer um exercício. Vocês sabem que esses exercícios eles são muito importantes quando você se permite, quando você baixa as suas barreiras, né, para receber. Então eu estava com a perna cruzada aqui, vamos descruzar as pernas. Então eu convido vocês a se permitirem entrar nesse movimento, né? São exercícios que eu sempre trago aqui, exercícios, né, e meditações sistêmicas que começam aí de uma forma ou de outra movimentar as suas questões, os seus conflitos, para que você possa aí ter insights, reflexões. Vamos lá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente, descruzarem as pernas. Isso mesmo, Mani. Faz muito sentido. Meu último relacionamento foi com uma pessoa onde a história de vida era muito parecida com a minha em muitos aspectos, sim. E é uma oportunidade, eu respondi ontem para uma pessoa, né? Falei que é uma oportunidade de curar-se, né? O outro, ele vem como uma sombra, ele vem com algo muito ali aberto, muito escrachado. Nossa, uma história muito parecida. É a oportunidade de vocês se reconhecerem que tem aí as questões, mas que podem sair desse campo das repetições. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente, deixando o que é de fora lá fora, trazendo a atenção para aqui, para agora, para o momento presente. Isso. Vão respirando e baixando as barreiras, né? Então imagina aí uma barreira grande, forte na sua frente e você permite baixar essas barreiras que estão censurando, algo que você tem dificuldade de olhar, de sentir. Então eu convido vocês a entrarem em conexão com o seu eu interior e a sentirem de tudo aquilo que eu disse hoje, tudo aquilo que vocês estão vivendo. Então vai imaginando e visualizando o que mais está incomodando vocês, o que mais está, né, causando dor e desconforto. Vão sentindo, vão percebendo, vão se sintonizando com o que mais incomoda o seu corpo, né? Tem aí uma situação que você está vivendo, então tem aí um pensamento e perceba a sensação que chega. Qual é a sensação que vem para o seu corpo? Perceba se tem peso, se é uma sensação de calor, formigamento, desconforto em alguma parte do corpo, angústia. Vá percebendo a situação que você vive hoje. Perceba qual é a sensação que ela traz no seu corpo. E respira, vai dando espaço, né? Sem medo de sentir o que ela quer te dizer, sem medo de sentir o que ela quer te comunicar. Lembrando que algo que eu disse hoje aqui, ou que você está vivenciando, entre em contato, como se você olhasse para essa situação, para esse conflito de frente e perceba qual é o impacto dessa sensação no seu corpo. Isso. E agora, vai imaginando e visualizando toda a sua família, todas as pessoas que fazem parte do seu sistema familiar. E lembrando também das histórias que você ouviu, que chegaram até você, ou até que você desconfia que elas existem. E vamos olhar para todas elas, para todas essas pessoas do nosso sistema, para todas essas histórias. Olhe e perceba como é dizer e afirmar: eu respeito as histórias do meu sistema. Eu respeito as histórias que a minha família viveu, que as pessoas da minha família escolheram viver. Eu respeito cada pessoa, cada história, e eu olho sem julgamento. E perceba como você se sente quando você afirma. Dê um lugar. Se você sabe dessa história, se você já entrou em contato com ela, dê um lugar, respira, receba tudo que precisa ser sentido, sensações. Vai deixando tudo isso se mostrar para você.
Tudo é muito importante que chega. Eu respeito, eu dou um lugar. Eu dou um lugar a tudo. E agora, você vai inspirando energia vital, inspira energia de vida, encha-se dessa energia de vida e expire, deixe ir embora tudo que não serve mais, tudo que está pesado, tudo aquilo que não é seu e não te pertence. Respire. Muito bem, olhando para tudo e dê um lugar no seu coração. Isso, muito bem. E vai voltando para o seu corpo, sentindo tudo que precisa aí, tudo que precisa ficar, que fique, e aquilo que não pertence mais, aquilo que não é seu, deixe e afirme. Agora eu fico só com o que é meu. Muito bem. Vão voltando, voltando. Se quiserem compartilhar a experiência que vocês tiveram, por favor, fiquem à vontade. Se quiser colocar só uma carinha, porque eu vou tirar aqui uma mensagem sistêmica das cartas sistêmicas para você. Me sinto muito leve, me sinto em mim, no meu corpo, alma e mente. Nossa, que maravilha! Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Mi? Vamos lá. A crença que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento nas relações humanas. Maravilhosa essa carta. Amo ela, sempre cito ela. A crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento nas relações humanas. Que bom. Uma mensagem para você e ao mesmo tempo para o seu sistema familiar. Muito bem. A Moni colocou apenas agradecer. Que bom. Vamos olhando, vamos ver qual é a mensagem que vem para a Moni. Respira, Moni. Perceba, sinta. Não quero ser uma vítima. Recuso me sentir desamparado. Afirmo o meu próprio poder. Lindo. Muito bem, Moni. A Gi colocou leve, que bom. Então vamos aprendendo, vamos exercitando, olhar para tudo que foi sem julgamento, né? Se liberando desses pesos, daquilo que não serve mais. Gi, respira, vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Vamos lá? A experiência da liberdade e da unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Que lindo! A experiência da liberdade e da unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Siga o seu coração. A Mel Ruiva colocou gratidão. Vamos ver aqui, tem 2 Mel na live hoje. Mel Ruiva, respira. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Inala, exala. Isso. A mensagem da Mel Ruiva. Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Olha só, hein, Mel? Mel Ruiva. Agora vamos lá para Mel Moraes. Vamos lá, Mel Moraes, respira. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Ela colocou aqui a palavra leveza. Que bom, muito bom. Vai respirando, inalando, exalando. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois tudo me trouxe até aqui. Que maravilha! Eu aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois tudo me trouxe até aqui. Que bom, é isso mesmo. Eu também, né? Eu acredito que para todas nós, né? Quando a gente aceita e agradece, né? Porque tudo trouxe a gente até aqui, conflitos, situações, né? São as oportunidades, eu acredito, né? Mel, que é aquilo que você colocou, né? Quando você, né, falou na live, eu acredito que é bem isso, né? Olha aí a confirmação. A Fabi colocou, sentir leveza, gratidão. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Fabi. Respira, vai se conectando, inalando, exalando. A mensagem da Fabi. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Que bom. A Sil colocou 2 carinhas aqui. Vamos ver. Vamos ver como que... Qual é a mensagem que vem para você com essas carinhas aí? Inala, exala, Sil. Vamos lá. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Essas carinhas aí, a mensagem é agora está tudo bem. Vamos ver, a Lili colocou, senti que a família
Senti que a família dentro de mim mudou e estou leve com isso. Muito bem. É isso mesmo. Vamos ver a mensagem que vem para você. Lili, respira, inala, exala. Eu não consegui lidar com isso. Não conseguiu, mas que agora você está leve, né? Olha só, você não conseguiu lidar com isso. Mas faça e busque fazer diferente. A Michelle acrescentou: minha felicidade hoje eu vejo 100% dentro de mim. Pessoa feliz faz o mundo feliz. Muito bem, isso mesmo. A Rosa colocou leve. Vamos ver, Rosa, qual é a mensagem que vem para você? Eu estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Eu estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Que maravilha, Rosa. Sumido, colocou aqui. Sumido Ritotobaro, né? Eu não lembro, né, do seu nome, mas tudo bem, vamos lá. Me veio uma lembrança que me contaram como segredo de família, que até hoje não sei se é verdade. Olha só. Vamos lá. Respira e solta. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Por favor, por favor, por favor. Pode ser que esse segredo precisa ficar no segredo mesmo, né? Então, assim, dá um lugar para isso, respeita, porque aqui é como se diz, por favor, por favor, por favor, não fale, não entre em contato. Pode ser que seja isso, né? Essa é o que me vem aqui para falar para você. A Mônica agradeceu, gratidão profunda, assim está feito. O que ficou para trás são novos fluxos, isso mesmo. A Pri colocou um coraçãozinho, vamos ver, respira. Vamos ver qual é a mensagem, Pri? Agradeço a você por tudo. Olha, agradeço a você por tudo. Estão te agradecendo, que bom. A Gi colocou, foi pra mim. Olha, tá vendo, Gi? A Fabi, Pri. Sim. Eu não tirei a sua carta, Fabi. Tirei, né? Lili, estou solteira, mas sinto uma nova família se formando. Muito bem. A Mel colocou um coraçãozinho. A Carol colocou, Pri, tira uma carta, uma mensagem, vou entrar numa cirurgia agora. Olha só, vamos lá. Respira aí, Carol. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. Neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração, né? Que ocorra tudo bem na sua cirurgia, né? De coração para coração. A Sil colocou, obrigada, Pri. A Ju, mentalizar coisas boas sempre nos ajuda. Muito bem. Vamos ver aqui que cartinha que vem para você, uma mensagem, Ju? Sua intenção influencia o resultado. Sim, mentalizar coisas boas nos ajuda. Olha só a resposta que veio para você, Juliana Jimenez. Sua intenção influencia o resultado. Tudo é uma intenção, né? A Rosa agradeceu, a Sumido agradeceu, a Carol agradeceu, que bom. A Yumi, olha só a família toda aqui, suas lindas. Vamos ver aqui qual é a mensagem que vem para você, Yumi? Respira, inala, exala. 2, 3, olha só. Eu vou ler essas 3 que veio. Eu puxei, veio 2 para Yumi e a outra. Olha só. E as 3 estão na live, é? Olha lá. Pergunte-se a si mesmo, Yumi, o que eu ainda não estou vendo. A outra é eu tive medo. E a outra, o segredo da mudança é focar toda a sua energia em não brigar com o velho, mas em construir um novo. O segredo da mudança é focar toda a sua energia em não brigar com o velho, mas em construir o novo. Tá vendo? Olha aí. Que legal, né? Essas cartas são sempre muito surpreendentes. A Ju, sim, Eba, obrigada, Lili. Hoje, exame de faixa da Esté. Preciso ir para ver o exame dela. Beijos, amei a live. Beijo também. Tudo de bom aí para Esté, gratidão a todas que ficaram. Ficou alguém sem, né? Pode colocar aqui que eu tiro uma cartinha para vocês. Mas sempre muito obrigada a vocês que, né, fazem essa live junto comigo. É sempre muito bom quando vocês, né, interagem, compartilham e partilham, né, as histórias, porque eu acho que esse é o movimento. A gente cria uma egrégora do bem e aonde a gente pode aí, né, ser contribuição e vocês também contribuem para mim. Gratidão. A Yumi, hahaha, meu Deus, fui sorteada. Gratidão, Pri.
Família toda pedindo licença para seguir sua própria vida. É isso mesmo, Pri. Que legal. Beijo, mulheres. Muito obrigado por tudo. E até a próxima quarta-feira. E um lembrete aqui: a constelação que iria ser no dia 14, às 2 horas, ela foi alterada para o dia 8. Vai ser quinta-feira, né? Depois do feriado, dia 7 de setembro, dia 8. Vai ter uma constelação às 2 horas da tarde. Então, sentiu aí no coração? Vem participar. Próxima semana, quinta-feira, às 14 horas. Espero todas vocês. Beijo! Gratidão a todas!